Olá, criptomaníacos! O Bitcoin já está em 100 mil dólares e você nem sabe disso. Ah, eu tô maluco, né? O Guilherme tá ficando psicótico, tá ficando completamente alucinado. Não, eu estou completamente saudável. Já os bancos não estão saudáveis. Os bancos estão quebrando. E hoje, decidiram abrir as torneirinhas, decidiram ligar as impressoras. Vai ser injetado um caminhão de dinheiro no mundo até pelo menos o final de abril. Vocês sabem o que isso significa? Isso significa que a era do dinheiro infinito voltou. E o padrão histórico que a gente tem quando ocorre impressão de dinheiro é que junto com essa impressão a gente tem a multiplicação de valor do Bitcoin. E se os bancos estão morrendo e o Bitcoin está subindo, você precisa ser o seu próprio banco. Dá para ler aí? Be your own bank. Seja o seu próprio banco. É para a sua proteção, é para a proteção do seu poder de compra e é sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Mas antes, eu vou divulgar aqui para vocês, de graça, que nós estamos lançando o novo relatório da Criptomaníacos. Todo mês sai um novo relatório gratuito para vocês e o desse mês a gente fala sobre Bitcoin e NFTs, o casamento perfeito ou uma combinação perigosa. Afinal, o Bitcoin começa a subir de preço e as pessoas começam a entrar em outros mercados, começam a comprar NFTs, começam a apostar em criptomoedas de inteligência artificial. Será que NFTs, inclusive na própria rede do Bitcoin, é algo que pode te ajudar a multiplicar mais rapidamente o patrimônio ou é uma completa furada? A resposta está no relatório gratuito aqui da descrição. Corre lá, clica, abre numa outra aba e você vai ter acesso a essa maravilha aqui. Um trabalho fantástico da equipe da Criptomaníacos. Temos aqui dezenas de pessoas trabalhando na confecção desse relatório sobre Bitcoin e NFT. Vocês estão vendo várias imagens fantásticas aqui. A capa de jornal do bloco Gênesis do Bitcoin. Enfim, toda a história dessa questão de NFTs na rede do Bitcoin e se isso vale a pena ou não para você, principalmente em um momento como esse, onde o mercado começa a subir. Não perca tempo, vem aqui embaixo na descrição e acesse gratuitamente. Mas vamos falar sobre aquilo que te fez entrar no vídeo de hoje. Os bancos quebrando e o Bitcoin subindo feito louco. Para entender por que os bancos estão quebrando, você precisa saber sobre algo chamado Índice de Basileia. O que é o Índice de Basileia? O índice de Basileia é usado para indicar a proporção entre o dinheiro do banco e o dinheiro que ele deve para outras pessoas. De acordo com o Banco Central do Brasil, para ser considerado saudável, uma instituição financeira deve ter um índice de Basileia de no mínimo 11% e no máximo 50%. Isso significa que a cada R$100 emprestados, a cada R$100 que você coloca dentro do seu banquinho, o banco precisa ter pelo menos R$11. Eita, peraí, eu coloquei R$100 e o banco tem que ter somente R$11? Para onde foram os outros quase R$90? O banco pegou esse dinheiro que você acha que está lá dentro do banco e emprestou para outras pessoas e investiu em outros ativos que possuem risco, sem o seu consentimento, sem você ter assinado que aceita isso. E quando acontece uma crise econômica e o banco não consegue resgatar esses ativos, ou tem um atraso para resgatar esses ativos, e você corre no seu banco junto com outras pessoas, você não tem seu dinheiro lá. O banco não te devolve o seu dinheiro e é por isso que os bancos estão quebrando. E o próprio governo dá um golpe nos bancos na hora que vende títulos do governo para esse banco, digamos com uma taxa de juros de 1% ao ano, lá nos Estados Unidos, e depois de um tempo o governo vai lá e sobe essa taxa de juros para, digamos, 5% ao ano. Pronto, o banco ficou com um abacaxi na mão. E para quem que ele vai repassar o abacaxi? Para você, na hora que você não consegue resgatar o seu dinheiro. Não é nada mais do que um esquema de pirâmide. Então, quem está no topo, o governo, dá o golpe em quem está embaixo, que é o banco, e o banco repassa o golpe para você, que está na base dessa pirâmide.
Ah, Guilherme, mas o meu banco é muito bom. Eu tenho certeza que meu dinheiro está lá dentro do Itaú, do Bradesco, de todos esses bancos grandes brasileiros. Será mesmo? Qual é o índice de Basileia dos bancos brasileiros? Temos aqui uma matéria explicando isso, né? Qual a Basileia dos principais bancos brasileiros? Itaú, Basileia de 14,7%. Bradesco, 15,8%. Banco do Brasil, 16,7%. Caixa Econômica, 18,4%. Santander, 14,4%. Nubank e Inter têm mais do que os bancos tradicionais, tem 17% e 29%. Banco Safra, 12%. BTG Pactual, 15%. E aqui embaixo vocês percebem que o Banco Brasileiro tem em torno de 11%, né, nas reservas dele, enquanto lá fora é pior ainda, 8% somente. Será que é possível esses bancos resistirem a crises ou uma manada correndo para sacar, tendo somente 8% a 11% dos depósitos lá dentro? Óbvio que não. Você colocaria o seu dinheiro dentro de uma corretora de criptomoedas que tivesse somente 10% do que você colocou lá dentro e o restante ela fosse fazer outra coisa? Aconteceu já isso, pessoal. Com a FTX, vocês conhecem? A FTX fazia justamente isso. Pegava as suas criptomoedas, investia em outras coisas no mercado cripto e vocês viram o que aconteceu. A FTX quebrou, assim como os bancos nos Estados Unidos estão quebrando nesse momento. E falando em corretora de criptomoedas, vocês sabem por que a BingX é a corretora que patrocina esse canal? Por uma coisa muito simples. A BingX, ao contrário desses bancos desgraçados que vocês acham que são mais seguros que as corretoras cripto, elas têm 100% nesse índice. Na verdade, tem mais. Vou provar para vocês. Vocês podem acessar a BingX e ela tem prova de reservas com auditoria externa comprovando quanto de criptomoedas, de dinheiro, a BingX possui. Ou seja, quanto do dinheiro que você coloca existe de saldo na BingX para cobrir resgates. Você pode colocar aqui o seu Hash ID, a sua identidade, tá? O seu código que você vai ter e vai trazer para você o seu relatório comprovando as reservas, que o seu dinheiro, a sua criptomoeda está dentro da BingX, tá? Está guardada nos cofres da BingX. E qual é a proporção? Eles têm 143% de BTC, acima de 100%, pessoal. Eles têm 141% de Ethereum nesse momento, 123% do USDT e 181% de USDC. Ou seja, conseguem cobrir todos os resgates com folga. Por isso que está como parceira do canal Criptomaníacos, além de outras vantagens, como, por exemplo, permitir a você fazer troca cripto-cripto sem fazer Know Your Customer, ou seja, conheça o seu cliente, aquelas burocracias de enviar a identidade. Então, quer trocar o USDT, o USDC por BTC, por Ethereum, você consegue fazer isso sem burocracia, sem perder a sua privacidade. Existem várias vantagens na BingX, eu vou trazer pouco a pouco para vocês no canal, e para vocês terem vantagem na BingX, basta usar o link que está aqui embaixo na descrição ou o QR Code que aparece aqui na tela, tá? Corre, faz sua conta na BingX e aproveite, porque nos bancos não dá para confiar. Mas hoje o bicho tá pegando e as coisas tendem a ficar mais críticas para todos os bancos e também para os governos ao redor do mundo. O UBS acertou a compra do Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo, por 3,2 bilhões de dólares. Isso aqui é uma coisa gigantesca. O Banco Central trabalhou com o governo suíço e a Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço para promover a fusão dos dois maiores bancos do país. Estamos vendo a concentração de mercado, ou seja, redução da concorrência. Isso é extremamente perigoso, principalmente no setor bancário. Já falaremos mais sobre isso. O Banco Nacional da Suíça prometeu um empréstimo de até 100 bilhões de francos suíços, dá ao redor de 108 bilhões de dólares, para apoiar a aquisição. Dinheiro de quem? Dinheiro das pessoas, nosso, né? Para ajudar a comprar, para ajudar um banco a comprar outro banco. Isso faz algum sentido para vocês? O governo suíço também concedeu uma garantia para assumir perdas de até 9 bilhões de francos suíços, a fim de reduzir quaisquer riscos para o UBS. Olhem que coisa fantástica! O Credit Suisse, um banco gigante, bilionário, faz investimentos ruins, se expõe a riscos desnecessários, quebra
E aí o que acontece? Um outro banco vai lá, compra com a ajuda do teu dinheiro, com o dinheiro da população dos países, e ainda tira um risco do comprador, né? Não, você está fazendo um negócio horrível, comprando uma porcaria aqui que está falindo, né? Que está indo pro buraco, e a gente garante que você não vai ter riscos, porque temos aqui um fundo para cobrir, assumir perdas relacionadas a essa compra. Isso com o teu dinheiro, com o nosso dinheiro. E a ministra das Finanças da Suíça ainda tem a cara de pau de falar que esta é uma solução comercial e não um resgate. Não, não é um resgate, né? Eu queria também essa solução comercial. Na hora que a minha conta ficar no vermelho, você vem com essa solução comercial para mim, né? Sem nenhum risco, Guilherme. Pode fazer seus investimentos que você quiser, pode investir em shitcoin, pode fazer loucura com o teu dinheiro, comprar 5 carros e depois, se der errado, a gente garante para você que você não vai ter prejuízo. Olha a solução comercial. Não é um resgate ao Guilherme, de forma nenhuma. É uma solução comercial que vai me deixar muito feliz. Que tal? E melhor do que isso, que tal a gente acelerar esse processo sem passar por nenhum critério, nenhuma avaliação de risco? Porque é isso que eles estão propondo. Olha que legal, pessoal. O governo está preparando medidas de emergência para acelerar a aquisição e planeja introduzir uma legislação que contornará o período normal de consulta de 6 semanas exigido, para que o acordo possa ser selado imediatamente. Ou seja, não faremos avaliação de risco. Imagina você ir no banco, falar assim, quero comprar uma mansão lá em Balneário Camboriú, 3 Ferraris e preciso do dinheiro para hoje. E o banco fala, tranquilo, tá aí o dinheiro. Não precisa fazer avaliação de risco nenhuma. A gente cria uma nova legislação, a gente muda a lei para ajudar você. Olha como a vida é igual para todos. Olha como a justiça funciona. A justiça estatal funciona igualzinho para todo mundo. Todo mundo é igual, né? O dono do banco aqui e você aí. É a mesma coisa. Agora, não dá para o governo fazer esse resgate, injetar dinheiro nos bancos e, ao mesmo tempo, aumentar a taxa de juros, porque aí ele está sufocando o banco. Então, está vendo uma reversão de tendência. Agora, eles querem prover liquidez para o mercado e muito mais do que você pode imaginar. Esse vídeo aqui é loucura, hein, pessoal? Se você não deu like ainda, eu vou ficar maluco. Se inscreve no canal e dá like, porque vai ficar doido a partir de agora, tá? Mas vamos falar primeiro do gráfico de preço. Estão vendo aqui o preço do Bitcoin? Parece uma loucura, né? Saindo aqui do fundo dos 15 mil dólares, já está no dobro do preço. Ou seja, em 3 meses e pouco, o Bitcoin dobrou de valor. É assim que acontece, pessoal. É de um dia para o outro, como eu vi falando para vocês. Então o Bitcoin disparou absurdamente, finalmente rompeu a região dos 25 mil dólares, essa primeira resistência que a gente tem aqui no meu gráfico, né? Marcado na linha branca. E como eu falo para vocês há muito tempo, e vocês ficavam rindo aqui, muitos comentários falando, Guilherme, o Bitcoin está caindo, você está falando que ele vai subir e ele vai romper os 25 mil dólares. Rompeu, pessoal. E o que eu falei para vocês é, na hora que rompesse os 25 mil dólares, ele ia subir direto para a região entre os 28 e os 30 mil dólares, que é essa próxima resistência, essa linha branca que a gente tem aqui dos 28.400. Por quê? Porque se vocês voltarem aqui no tempo, ó, se vocês voltarem aqui, tá difícil de controlar isso aqui, hein? Se a gente voltar para cá, pessoal, olha só, para este momento aqui que teve a queda, vocês estão vendo? Lá em junho de 2022, caiu direto, né? Ó, sem freio, ó a queda que teve aqui. Então, a tendência é, na hora que rompesse essa resistência dos 25, subisse também direto de volta para essa região aqui, dos 28 mil dólares, que também foi suporte aqui atrás, estão vendo? Foi suporte aqui, ó, em junho, julho de 2021 e também aqui em janeiro de 2021. Então, é uma resistência conhecida e agora o preço está justamente testando essa região, como vocês estão vendo aqui, tá? Com dificuldade de passar. Agora, se rompe essa região, como vocês podem ver aqui atrás, né, de novo lá para meados de 2022, tivemos uma outra queda na região dos 37 mil dólares para cá, para essa região dos 28. Então, se rompe essa barreira, essa resistência que a gente está vendo nessa região dos 28 a 30, a tendência é dar outro salto de preço absurdo lá para os 37 mil dólares. Vocês vão ver aqui que foi um suporte em vários momentos aqui no passado para o Bitcoin, né? Desde aqui de agosto de 2021. Então, a gente pode ver um outro salto de preço muito rápido para o Bitcoin. E é isso que acontece quando a gente tem uma reversão no Bitcoin, quando a gente entra em bull market. De um dia para o outro, o Bitcoin salta muito forte, 10, 15, 20%. E se você não está comprado, você perde o bonde. É por isso que você aí, que ainda não assinou a carteira roda ou a minha carteira pessoal, pode usar o link da descrição e vir fazer parte disso para não perder o timing. Mas vamos voltar para o ponto principal. Por que você precisa ter Bitcoin? O UBS acaba de comprar o Credit Suisse. Portanto, 2 bancos acabam de se tornar somente
um banco. Essa concentração está acontecendo em tudo que é lugar. Bancos maiores comprando bancos menores ou bancos que estão entrando em processo de falência. Portanto, a concorrência no setor está diminuindo. Estamos vendo uma concentração de poder em poucos bancos. Como falei, 2 bancos viraram 1 nesse caso aqui. Se você repetir esse processo várias e várias vezes, no final você vai ter somente um banco, um grande banco mundial, o grande banco central. Ao contrário de empresas que, quando se unem, você espera que esse grupo se torne mais forte, com bancos isso não acontece. O UBS acaba de comprar uma massa falida, algo que está indo para o buraco, e ele se torna mais vulnerável ao comprar esse banco falido. E se bancos gigantes estão com um problema como esse, imaginem os bancos menores, os bancos pequenos. Esse gráfico na tela mostra para vocês o tamanho do risco que vocês estão correndo ao colocar dinheiro nos bancos. Aqui no gráfico vocês têm os bancos grandes, como a linha azul, e os bancos pequenos, como essa linha preta. O gráfico indica o total de empréstimos como um percentual das reservas desses bancos. E vocês notam que tanto os grandes como os pequenos estão dependendo mais de empréstimos nesse momento. Os grandes aqui, nesse momento, estão com torno de 50% das suas reservas em empréstimos, enquanto os bancos pequenos praticamente atingiram 100%, ou seja, todo o dinheiro, todo o capital disponível, na verdade, é de terceiros. Não existe capital próprio. Isso é uma loucura completa. Esses bancos vão quebrar ou serão comprados por bancos maiores que também estão com a saúde completamente abalada. E isso é uma bola de neve. Esse próximo gráfico mostra que bancos pequenos e médios possuem 80% de todos os empréstimos realizados para a compra de imóveis. Se esses bancos quebrarem, o que acontece com o mercado imobiliário? Deixo aí a questão para vocês. E é por isso tudo que ontem saiu uma notícia global dos bancos centrais se unindo ao redor do mundo para começar hoje a abertura de torneira, a liquidez. Ligue as impressoras para ajudar os bancos, como diz essa matéria. Bancos centrais globais abrem torneiras diárias do dólar para ajudar os bancos. Pessoal, vão inundar o mercado de dólares. Bora ler essa matéria divertidíssima? Tá aqui, ó. Os principais bancos centrais, diante do risco de uma rápida perda de confiança na estabilidade do sistema financeiro, agiram no domingo, ontem, pessoal, o desespero, até no final de semana os parasitas estão trabalhando, para reforçar o fluxo de dinheiro em todo o mundo. Em coordenação com os bancos centrais de outros lugares, o Federal Reserve dos Estados Unidos ofereceu swaps diários de moeda para garantir que os bancos no Canadá, Grã-Bretanha, Japão, Suíça e zona do euro tivessem os dólares necessários para operar. E como diz a matéria, talvez isso tenha sido análogo aos esforços que sustentam o sistema depois que o mercado imobiliário, olha os imóveis de novo aí, pessoal, dos Estados Unidos entraram em colapso e alimentou uma crise financeira global. Crise e recessão dos Estados Unidos de 2007 a 2009. E a matéria continua muito interessante, pessoal. Vocês lembram que eu falei sobre os bancos menores, né? Olha aqui. Mas os problemas entre os credores de médio porte dos Estados Unidos levantaram preocupações sobre uma crise de crédito iminente. Tal crise poderia surgir se o público perdesse a fé nos bancos ou os bancos perdessem a fé uns nos outros e começassem a limitar sua exposição a novos empréstimos, que é justamente o que está acontecendo agora. E essa próxima matéria mostra o tamanho do problema. Os bancos buscam liquidez recorde do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, após colapso dos bancos. E olha só o tamanho disso, tá, pessoal? É o recorde que vocês vão ter das últimas crises. Então, quando a gente vê esse gráfico aqui, olha o tamanho da abertura de torneirinha ali, né, para dar liquidez, para prover dinheiro emprestado para esses bancos. Olha o que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, fez. Aqui está o gráfico, tá, mostrando, por exemplo, a crise imobiliária dos Estados Unidos lá em 2008. Esse aqui foi o tamanho da torneirinha aberta, tá? Essa linha laranja mostra a quantidade de empréstimo que foi realizado naquela época. Um pouco acima de 100 bilhões de empréstimo
Se eu não me engano, isso aqui é por semana, tá? E olha só, 2020, com a pandemia, a gente chegou somente a 50 bilhões. E olha só agora, pessoal. Olha esse gráfico do que está acontecendo agora. Ultrapassando os 150 bilhões. Ou seja, maior do que a gente teve na crise de 2008. Isso mostra o tamanho do pânico que os governos estão e que os bancos também estão nesse momento. Eles tentam te passar uma confiança para você não sair correndo e sacar o seu dinheiro dos bancos. Mas o gráfico está aí. O gráfico são dados, não são somente palavras soltas de políticos. E qual a consequência de você se endividar nesse tanto? A gente está falando sobre empréstimos, ou seja, dívida. Alguma hora, essa dívida precisa ser reparada, precisa ser paga. E se ela não for paga, o que vai acontecer, pessoal? Estamos entrando num ciclo de hiperinflação do dólar, que é justamente aquilo que matou as moedas de reserva no passado, fazendo com que elas precisassem ser substituídas por outras moedas. E enquanto eu falava, ações do banco First Republic, muito maior do que vários bancos brasileiros, voltam a ceder com preocupações sobre liquidez. As ações do First Republic Bank despencavam cerca de 30% nessa segunda-feira, mesmo depois de um resgate de 30 bilhões de dólares na semana passada. Pessoal, o negócio tá feio. A agência de classificação de risco Standard & Poor's Global cortou o rating do banco no domingo, que fez o First Republic perder o grau de investimento, e disse que a recente injeção de recursos por 11 grandes bancos dos Estados Unidos pode não resolver os problemas de liquidez da instituição. O First Republic, sediado em São Francisco, está em negociações para levantar capital de outros bancos ou empresas e poderia também negociar uma venda. Como eu falei para vocês, pessoal, mais um banco de médio porte potencialmente sendo vendido para bancos maiores. Concentração de mercado, redução da concorrência, aumento do risco para você e para todo o mercado. E quanto que o valor de mercado desse banco já caiu? As ações do First Republic derreteram 80% nas últimas 7 sessões, com temor de uma saída em massa de recursos da instituição. Caramba, pessoal, é algo absurdo, né? Vocês falam aí que o Bitcoin derreteu 80%, absurdo. Os bancos estão derretendo mais do que isso em uma semana. Enfim, para mim, quem não tem Bitcoin, quem não acumula Bitcoin, é completamente maluco ou não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Vão ter pessoas aí falando para vocês que quem comprou Bitcoin na alta histórica, lá nos 69 mil dólares, perdeu dinheiro. E eu vou provar para vocês, no próximo vídeo, que isso é mentira. Parece mágica, mas não é. Só perdeu dinheiro comprando nos 69 mil dólares quem só fez besteira, quem não entende nada sobre o Bitcoin. Te espero no próximo vídeo, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima.